Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1063. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Sport e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Vila Nova como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Santo André e Atlético Clube pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santo André como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Clube como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, Altos e Amazonas pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Altos como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Amazonas como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quarto jogo, América e Confiança pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Confiança como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quinto jogo, Inter de Limeira e Operário pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Limeira como mandante, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Operário como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Sexto jogo, Nacional e Águia pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nacional como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Águia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Pouso Alegre e Remo pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Pouso Alegre como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Remo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo, Brusque e Figueirense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Figueirense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Nono jogo, Pacajus e Santa Cruz pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Pacajus como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Santa Cruz como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo, Patrocinense e Ferroviária pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Patrocinense como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Ferroviária como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 11º jogo, Manaus e São José pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manaus como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o São José como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, Brasil de Pelotas e Camboriú pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brasil de Pelotas como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Camboriú como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo, Cruzeiro e Jacuipense pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Já o Jacuipense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo Ipiranga e Operário pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ipiranga como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Operário como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.